Então, turma, vamos iniciar a produção da SA5. Já vocês, Gabi, Guilherme e Letícia ficaram responsáveis pela questão 1 da SA5. Antes de vocês começarem a falar o que vocês escreveram como resposta, eu vou abrir aqui a SA5 para a gente poder ler junto. Em seguida, vocês começam a falar a resposta de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu mesma vou ler, para vocês poderem ficar com o microfone fechado, tá? SA5. Maria Eva, 68 anos, apresenta a história de multiparidade, 5 gestações, 4 partos e 1 aborto, partos vaginais com intervalos inferiores a 2 anos. Trabalhou durante toda a sua vida em casa de família, não concluiu seus estudos do ensino fundamental 1. Atualmente, mora somente com seu marido e 6 gatos em casa de alvenaria e com saneamento básico. Relata menarca precoce, com menopausa aos 52 anos, sem terapia de reposição hormonal. Atualmente, pratica atividade na praça num grupo de terceira idade. Há mais ou menos 4 anos, vem percebendo que não consegue prender sua urina ao fazer alguns esforços. Inicialmente, tinha perdas urinárias em gotas aos grandes esforços, mas atualmente tem perda em jato apenas ao espirrar ou tossir. Usa aproximadamente 8 absorventes por dia. Maria Eva diz que sua situação está ficando constrangedora e que muitas vezes não tem vontade mais de sair de casa. Durante a anamnese, ainda nos informou que tem uma sensação de peso vaginal e que não faz mais sexo com seu parceiro, já que começou a apresentar secura vaginal e dor à penetração, diminuindo seu desejo sexual. Trouxe um encaminhamento médico e o resultado do estudo urodinâmico com diagnóstico de incontinência urinária de esforço. Observamos na inspeção discreta hipotrofia vaginal, com pouca lubrificação e cicatriz de episiotomia à direita. Na inspeção dinâmica, apresentou perda urinária em jato e descida da parede vaginal anterior durante a tosse e a manobra de Valsalva. Na palpação, apresentou alteração da sensibilidade perivulvar e vaginal intracavitária e hipotonia do núcleo fibroso central. Reflexos pudendo-anal e cutâneo-anal diminuídos. Na palpação bidigital, encontramos resistência no introito vaginal. Diminuição de flexibilidade. Agora, não peraí que olho, porque tá contigo. Gente, desliga o microfone só. AFA3, Perfect 3206. No pé de teste, encontramos a diferença de 40 gramas no peso do absorvente, caracterizando uma incontinência urinária moderada. Após a conclusão do roteiro, e com base no caso clínico acima, responda. Questão 1. Diagnóstico funcional. Luiz Guilherme, Gabriele e Letícia, podem abrir o microfone de vocês agora. O que vocês definiram como diagnóstico funcional dessa paciente? Prolapso da bexiga, alterações nas AVDS, na atividade de vida diária, fraqueza da MAP, alteração da sensibilidade, a diminuição dos reflexos, pudendo anal e cutâneo anal. Mais alguma coisa? Eu vou acrescentar aqui.
resistência, penetração e diminuição da flexibilidade. Tudo bem, ok. Vocês falaram alguma coisa sobre o núcleo fibroso central? Não. Ela tem hipotonia, que é a diminuição de força e tônus no núcleo fibroso central também, tá? Também constitui uma avaliação, um diagnóstico funcional dela. E a diminuição da flexibilidade. Não ouvi o que a Letícia falou direito. Diminuição da flexibilidade Falei. vaginal também. Sim, a Letícia falou, tá certo. No caso clínico, eu relato também que ela apresenta uma disfunção sexual. Isso não seria considerado um diagnóstico funcional para essa paciente? Sim. Sim, né? E tem que ser algo, na verdade, a disfunção sexual, ela ocorre em função de todo esse resto que foi dito, mas constitui o principal diagnóstico dela nesse momento, né? Porque ela não consegue ter uma vida social e sexual normal e ativas dessas alterações todas. Tá bom? Agora, os demais, tem alguma coisa a acrescentar? Quem tiver pode abrir o microfone e falar. Nada? Professora, Fala. essa diminuição dos reflexos, do pudendo anal, essa parte eu não entendi direito. Então, é porque nós temos 2 reflexos nessa área, né? Que são testados. Um deles é o pudendo anal e o outro... qual que eu falei? O outro? Cutâneo anal. São 2 reflexos que a gente testa com um cotonete, por exemplo. Na área ao redor da vagina, né? Um deles é lá perto. Todos No dois caso, a senhora só encosta. só encosta. No caso, a senhora... Sim. E aí, quando a gente encosta o cotonete nessa área, a tendência é que a mulher contraia. Sim. É um reflexo. Né? Nesse caso aí, ela não está tendo resposta a esses estímulos. Então, ela está com um reflexo alterado. Fluido. Tá? Entendi. Obrigada. Também constitui um diagnóstico funcional dela. É algo que também tem que ser tratado. A gente tem que normalizar esses reflexos. Porque são coisas que são normais, né? É para ter. Reflexo é para ter. Se você tem a diminuição ou a exacerbação dos reflexos, é patológico. Tem que ser tratado e normalizado. Tá? Mais alguma coisa? Professora. Ninguém tem nada a acrescentar? Professora. Sim. Um diagnóstico funcional, ele não estaria muito grande? Se o paciente apresenta várias alterações funcionais, o seu diagnóstico Vou colocar todas. do tamanho, você tem que colocar quais são as alterações funcionais que essa paciente tem. Porque senão seria diagnóstico clínico, né? Incontinência urinária. Exatamente. Por isso que eu falei que a disfunção sexual, no caso dela, é meio que a junção disso tudo, né? Por que acontece a disfunção sexual? Porque ela tem dor, porque ela tem, por conta disso, ela precisa da resistência no introito vaginal, porque ela sente dor, tem reflexo, flexibilidade e força diminuídos, tônus diminuídos, tudo isso junto acaba fazendo com que ela tenha uma disfunção sexual e incontinência urinária, né? Que ela tem também. Mas é tudo funcional. Tudo isso é funcional. A queixa, então, é neurológica? Desculpa. Não ouvi, já. A disfunção também é neurológica? Não. Ela não tem nenhuma disfunção neurológica a princípio. Pela diminuição dos reflexos? Ela está com hiporreflexia. Mas diminuição de flexibilidade. da sensibilidade e os reflexos também estão diminuídos. As duas coisas. Reflexo e flexibilidade e sensibilidade. Tá? Alguma outra dúvida? Não? Não. Podemos seguir para a segunda questão? Professor? Oi? Então, no caso,
o PED test e esse perfect não poderia entrar como observação, por exemplo? Vocês podem colocar como observação porque eles confirmam a diminuição de força dela. Mas não há necessidade de... Não chega a ser o diagnóstico funcional dela. Na verdade, o que você disse ali já está caracterizando a perda de função. Porque quando você fala diminuição de força muscular dos músculos do assoalho pélvico, já é o diagnóstico funcional dela. Você poderia colocar qual é o grau de diminuição que ela tem. Aí seria o grau que é dito na escala. Tá? Mas não há necessidade. Você pode dizer somente, no caso de diagnóstico funcional, você pode dizer somente diminuição de força muscular. Mas se colocar o grau, não está errado, não. Pode colocar. Que é o grau relativo à escala, né? Tá? Ok. Mais alguém? Não. Questão 2. Discorra sobre os objetivos de tratamento. Quem ficou com a 2? Júlia e companhia, foi? Então, abre o microfone, quem está com a 2. Os demais fecham o microfone. E podem falar... Leandro e quem? Desculpa. Eu quem? Camila. Tá falando baixinho, Camila, não estou te ouvindo. O microfone tá não. Tá ouvindo? Muito baixo. E agora? Continua baixo. Leandro vai ter que ler sozinho. Então, vamos lá, questão 2. Então, melhorar o controle urinário, adequar o tônus, adequar o trofismo, adequar o funcionamento das estruturas presentes na região. Vai, Leandro, termina. É basicamente isso. Fortalecimento do MAP, né? Fortalecimento da musculatura pélvica, mais o quê? Promover melhora de qualidade de vida e funcionalidade. Ok. Mas com relação à sensibilidade, os reflexos, precisam pontuar isso, tá? Adequar os reflexos e a sensibilidade. Professora, Oi. mas no caso ela colocou alteração no reflexo, mas ela não colocou se é hiperreflexia, né? Ou hiporreflexia, por exemplo. Não, ela falou diminuição. Tá, diminuição? Ah, sim. Diminuição. Tá, beleza. Tá? Aí, vamos lá, questão 2. Fortalecimento, adequar a força muscular do assoalho pélvico, adequar a sensibilidade, adequar os reflexos também, aumentar a flexibilidade da musculatura intravaginal. Isso. E tudo isso para quê? Para a gente ter a melhora do controle esfincteriano e melhora da continência urinária, que ela apresenta incontinência, né? Além de melhorar a função sexual dela, normalizar, para melhorar a vida social e sexual dela. Isso. Alguém colocou mais alguma coisa? Aí entraria estabelecer coordenação e controle motor pélvico voluntário? Você poderia colocar, mas no caso clínico a gente não pontua nada a esse respeito, né? Quem foi que falou comigo agora? Jéssica. Jéssica. A gente não fala no caso clínico nada a respeito de desequilíbrio, né? A gente fala diminuição de força muscular e nem pontua quais são os músculos, a gente fala do assoalho pélvico como um todo. Então, em tese, eu teria que fortalecer ele todo. Tá? Tá bom. Alguém mais? Professora. Professora Juliana, aqui. Fala, Ju. Eu coloquei aqui também retorno do libido, da atividade sexual e da autoestima. Porque, querendo ou não, de repente, a questão da penetração se dá também pela questão da falta de autoestima dela, né? No que é o que falo aí na SA, que ela... No final fica tudo automatizado, mas sim, são objetivos, tá certo? Quem mais chamou? Obrigada. Eu ouvi voz de homem me chamando também.
Fui eu, Jansen. Fala, Jansen. Em que momento que essa vagina volta a estar lubrificada? Como assim? Você quer saber o tempo de tratamento? Não, em que momento, como que se dá essa volta da lubrificação? Eu sei que... Olha só. Qual é a idade dessa paciente? 68. No caso de mulheres, né, já em período de menopausa, por exemplo, a diminuição da lubrificação acontece mesmo, ela não vai voltar. Mas os exercícios É não vão... original, né? Oi? No caso dela, por causa dos filhos também, né? A lubrificação, nos casos de mulheres já com idade mais avançada e com perda de lubrificação, que é uma coisa fisiológica, acontece mesmo, a mulher fica mais ressecada, né? A gente não consegue provocar uma produção de lubrificação natural novamente. Nesses casos, a gente indica o uso de lubrificantes artificiais mesmo. Só que a dor que ela sente não é só pela diminuição da lubrificação, é por todos os outros aspectos que são listados no caso clínico. Então, a gente vai normalizar força muscular, sensibilidade, para diminuir a dor dela. Talvez ela tenha que ser encaminhada também para um tratamento psicológico, porque, como a Ju falou, isso pode estar afetando também a função sexual dela. Quando a gente normalizar isso tudo, somado a isso, a gente vai indicar que ela utilize ou preservativo com lubrificação, ou um lubrificante que vendem, né, em farmácia, artificial, em pomada ou gel, para ela poder usar e favorecer o ato sexual sem muito atrito, para não machucá-la. Professora, você está dando a nossa resposta, professora. Ai, desculpa, mas é porque faz parte da dúvida dele. Mas podem repetir tudo e explicar melhor. É isso que eu ia falar. Tá bom? Tudo bem, Jansen? Então, a adequação de todas as estruturas, de maneira nenhuma, faz com que as glândulas de Bartholin voltem a pelo menos ter uma atividade. Normalmente não, porque ela não está pouco lubrificada por conta disso aqui. A lubrificação da mulher diminui. Mesmo. Né? E isso vem junto com, por exemplo, a mulher deixa de menstruar, ocorre a menopausa, é o envelhecimento do corpo mesmo, faz parte. Assim como as nossas articulações enrijecem. Né? Então, a gente não consegue provocar uma lubrificação natural de novo. Agora, então, lógico, quando ela deixa... existe uma coisa também, quando ela deixa de sentir dor, a penetração, quando ela está com toda a parte muscular envolvida, já normalizada, reflexo e sensibilidade normalizados, e ela volta a ter apetite, desejo sexual, pode ser que, nesse caso, ela naturalmente fique um pouco mais lubrificada. Mas, ainda assim, não será uma lubrificação que se compare a de uma mulher jovem. Entendeu? Talvez a gente precise indicar, ainda assim, um lubrificante para que ela use quando for ter relação sexual com o marido dela. Tá? Questão 3. Trace um plano de tratamento fisioterapêutico. Aí é Paula, né? Paula aí. Não é Paula, professora, não. a gente é às 5. Ah, então quem é 3, gente? Eu tô perdida. Jéssica, Isa e Júlia. Tá. Manda ver. Vamos lá. Júlia, você gosta de falar? Peraí, deixa eu ligar aqui, que tem que ler, né? Rapidinho, gente. Então, professora, a gente colocou exercício do assoalho pélvico para ganho de força, na contração e manutenção do tônus, utilização do cone vaginal para fortalecimento da musculatura pélvica. Eu até coloquei assim como utilização como orientação domiciliar. Não sei se esse tipo de aparelho pode ser indicado para ser utilizado em casa, né? Pode. Eletroestimulação intravaginal para promover fortalecimento muscular, melhorar a pressão intrauteral e aumento do fluxo sanguíneo para os músculos da uretra e assoalho pélvico. E eu tinha colocado exercício de relaxamento respiratório pélvico, alongamento dos músculos da pelve e perineais
para dispaneuria, que é a secura vaginal. Só que a senhora falou que não tem como... Aí eu tiraria esse exercício. Peraí, volta. Você indicou... Exercício de relaxamento respiratório e pélvico, alongamento dos músculos pélvico-perineais para... Júlia, você fechou o microfone. Só que, como a senhora disse, não tem como retornar, né? Júlia, você fechou o microfone por algum tempo e eu não te ouvi. Peraí, só um momentinho. Peraí. Voltou? Voltou, pode falar. Jéssica, você tem como... quer que eu repita tudo? Porque da metade para cá eu não ouvi mais, você fechou o microfone. Entendi. Ô, Jéssica, fala, porque eu acho que vai falhar. São os exercícios de relaxamento respiratório e pélvico, alongamento dos músculos perineais para dispareunia, que é a secura vaginal. E esse a gente tirou. Por quê? Não, porque assim, como a senhora disse que esse exercício, no caso da secura vaginal, não teria mais como trazer ela de volta, né? Agora, no final, eu falei o seguinte para vocês. É lógico que a mulher vai ficar mais ressecada, né, a partir de uma certa idade, com a menopausa e tudo mais. Mas ela tem, por exemplo, dor à penetração. Esse exercício também... o alongamento ajudaria isso. Lógico, sim. Aí tem massagem perineal para ela. Tá certíssimo. Entendi. Entendi. Eu falei, se você diminuir a dor dela, diminuir a resistência intravaginal e a penetração passa a ser algo que não provoque dor nela e que gere desejo nela, talvez ela ainda assim fique um pouco mais lubrificada do que ela se apresenta agora. O que eu disse é o seguinte, ela vai ter uma perda natural. Não dá para comparar a lubrificação de uma mulher de 70 anos com a nossa. A gente não consegue fazer ela voltar a ter uma lubrificação que nós temos, pelo envelhecimento natural. Agora, a partir do momento que a mulher sente muita dor, a penetração, ela não vai sentir nenhum desejo sexual. E aí que ela não vai lubrificar nada mesmo. Se você trabalha massagem perineal nela, diminui a dor que ela tem, melhora a sensibilidade dela, vai ser muito mais prazeroso para ela e talvez ela fique um pouco mais lubrificada. Ainda que para isso a gente precisa indicar também lubrificante artificial para poder auxiliar. Tá? Então, professora, eu li um pouquinho sobre, mas eu não entrei muito a fundo, sobre o biofeedback. Eu não entendi muito, mas tem indicação também para a questão da incontinência urinária. Tem indicação porque ele normaliza a função da musculatura do assoalho pélvico. Tá? É tipo um aparelho que você introduz, né, na vagina para poder... Eletromil, não sei, eu esqueci o nome dele. Um aparelho que tem uma sonda que no formato de um pênis, que você vai colocar o preservativo, e você vai encaixar, né, na vagina dessa mulher, com ele não insuflado, com ele fininho, e aí lá dentro você insufla até um certo momento, não é para gerar dor na paciente, mas ela tem que sentir que ele está apertadinho lá dentro. Tá? E aí você trabalha a força muscular a partir daquilo, pede para ela contrair a musculatura e aí o aparelho te dá, tem um aparelhinho na avaliação, no PowerPoint de avaliação pélvica, vocês vão ver isso daí, tá? Mas eu vou adiantar. Tem um aparelhinho que é acoplado a essa sonda e quando você pede para a paciente contrair a musculatura do assoalho pélvico, ele mostra a força que ela até onde ela contrai. E aí, quando ela relaxa, fica marcado lá, no 10, por exemplo, tem uma numeração. Né? E aí você pede 3 vezes, que é o teste, para ver quanto de força ela faz em cada contração. Aí você pode fazer uma média dessas 3 vezes, ou se pautar pela mais forte, pela contração mais forte. E depois trabalhar a força muscular em cima daquilo. Então, o biofeedback tanto serve para poder testar a força dela, quanto para tratar e melhorar a força dessa mulher. Tá? O cone vaginal acho que tem a mesma... Não tem a mesma... Não é a mesma coisa. O cone vaginal... Mas ele tem um parecido, né? O cone vaginal tem que fazer contração da musculatura e não deixar o cone sair. Exatamente. Aí pode fazer deitado, sentado e em pé. Isso, exatamente. E o cone tem pezinhos diferentes, né? Isso, aí tem que começar do mais leve, depois exatamente. Do mais pesado. Você introduziu o mais leve, aí tem que mandar ela segurar. Se ela conseguir manter esse de pezinho mais leve dentro da vagina dela, ele não serve,
porque para ela é ok. Aí você passa para o segundo. Aí ela conseguiu segurar também. Aí foi para o terceiro peso, que é o terceiro mais pesado, né? Uhum. O terceiro mais leve. Peraí, minha internet ficou em estágio. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Turma? Tá falhando, professora. A internet. Essa explicação agora, a última, não entendi nada. Vou voltar, tô falando dos cones vaginais, tá? E aí, ela conseguiu segurar o número 1, conseguiu segurar o 2, o 3, ela teve dificuldade. Ela falou, vai cair, não consigo segurar. Então, vocês vão tomar como base o 2. Para trabalhar o fortalecimento dela. Vai do 1 ao 5, tá? Tem uma tabela de pesos, dependendo da marca, igual que na Band, né? Dependendo da marca, as cores vão mudar e pode ter uma variação pequena de peso, tá? Mas é aproximado, não faz muita diferença de uma marca para outra, não. Não dá para a gente ter uma média, né? Da paciente segurou o peso 3, tem tantos quilos, tem tantos gramas, para a gente ter uma referência mais ou menos. Então, o cone vaginal, ele não insufla, ele não desinsufla, né? Ele tem o peso. A ideia é que a paciente consiga trabalhar e segurar aquele cone dentro da vagina dela. Se ela não conseguir, é um sinal de que ela está fraca, está com a musculatura fraca. E aí você vai trabalhar em cima daquilo. Até que ela consiga segurar o 3. Trabalhar mais até que ela consiga segurar o 4. E assim vai. Tá? Tudo bem? Professora, a questão, a senhora tinha comentado sobre a utilização do cotonete, usaria para sensibilidade? Para sensibilidade e também usa para o reflexo. Entendi. Seria uma forma de tratamento fisioterapêutico? Não. Ou uma orientação... É para o teste mesmo, poder testar a sensibilidade e reflexo dessa paciente. Ah, entendi. Tá? No PowerPoint de avaliação pélvica, que vocês não conseguiram assistir ainda, não sei se Jansen já conseguiu, mas a gente fala sobre tudo isso. Tem tudo isso bem explicadinho. Assistiu? Assisti, do Leandro. A Leandro explicando. Áudio, tá? Por isso que eu queria que vocês assistissem antes de hoje, para a gente poder falar sobre isso, né, com mais propriedade. Mas fica tranquilo, tá tudo isso lá, tá? Quem assistir no fim de semana e não entendeu alguma coisa, me manda mensagem. Tá? Tu conseguiu assistir tudo, Jansen? Consegui assistir tudo, sim. Entendeu? Tá muito... Deu para compreender? Entendi. Ficou bom, né? Ficou bem explicadinho lá, né? Ficou bem explicado. Só a questão do tratamento, né? Os exercícios que a minha mente não conseguiu evoluir para eu entender. Mas a gente já falasse... Então, a resposta da Júlia foi muito boa, tá? Em relação ao tratamento para essa paciente. Eu não me lembro... Você falou de exercícios, não falou, Júlia? Para fortalecimento. Falamos. Falamos, foi o primeiro. Mas foi aí, até a Jéssica que comentou com a gente. Definam exercícios. O que vocês fariam com essa paciente, por exemplo? Que programa de exercícios vocês fariam com ela? Aqueles que a gente praticou lá em sala de aula. Prática, com bola. São mais indicados. Bola, questão de colocar a paciente em decúbito dorsal, fazer contração, junto com a respiração, né? Trabalhando isso. Aqueles posicionamentos todos. Lembra que foi o primeiro vídeo? São 10 posições. Podem ser feitos com essa paciente. Os exercícios com a bola podem ser feitos também com ela. Tá? E, de uma maneira geral, todos eles são mais ou menos baseados nos exercícios de Kegel, que a gente chama. Se escreve Kegel, K-E-G-E-L. Kegel, que é um homem, desenvolveu exercícios de contração perineal, associado ou não a aparelhos, que trabalham a força muscular do assoalho pélvico. E aí, eles podem ser feitos desde a mulher sentada, como a gente está agora, contraindo a musculatura pélvica, até exercícios mais elaborados, como aqueles que a gente viu nos vídeos e treinou na prática. Tá? Mas o conceito é
respiração associada à contração abdominal e contração da musculatura do assoalho pélvico. Professora, o Pilates tem alguma relação com o tratamento de... Que bom que você perguntou isso. Estava esperando esse momento. Sim. Se vocês forem poder observar, na nossa prática, né, que foi a nossa última aula antes desse isolamento chato, vários exercícios que a gente praticou naquele dia se assemelham a exercícios de solo do Pilates, por exemplo. Né? E aí, vamos supor que vocês recebam no estúdio de Pilates uma paciente com esse quadro que a Maria Eva apresenta. Mais idosa, né, com disfunção funcional, com alteração de força da musculatura do assoalho pélvico, com queixo de incontinência, com queixo de dor à relação sexual, entre outras aqui que a gente cita, né? Vocês já começariam com essa paciente, por exemplo, fazendo aquelas coisas mirabolantes do Pilates? Seria o propósito para ela? Não. Não. Feijão com arroz. Feijão com arroz e pensando primordialmente em exercícios que trabalhem a musculatura do assoalho pélvico, a musculatura adutora de coxa, glúteos, abdômen, para trabalhar essa disfunção que ela tem. Pode fazer, tem que ser só isso? Não. Pode trabalhar também membro superior e inferior como um todo? Pode e deve. É uma mulher idosa que tem que se manter ativa, tem que melhorar. Não está ouvindo? Melhorou? Melhorou, Jansen? Professora, pode repetir novamente? Vou repetir. Mas melhorou? Tá todo mundo ouvindo agora? Melhorou? Então, sim. Aonde vocês pararam de ouvir? Não ouviu nada, Jansen? Dos exercícios que a senhora falou do paciente, da paciente idosa que para fazer exercícios mirabolantes. Então, esse não seria o propósito com ela. Né? Inclusive, seria capaz de ela simplesmente ter escape lá, né? Perda urinária, se vocês exigirem demais dessa mulher sem tratar o que tem que ser tratado com ela. Tem que lembrar que ela é idosa, assim, né, antes de qualquer coisa, que tem várias disfunções. Então, vocês trabalhariam primordialmente exercícios como aqueles que a gente viu naqueles vídeos, adaptados